Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam bem, ansiosos aí pelo final de semana, né? Um período para descansar, segunda é feriado, então aproveitem bastante. Mas ainda vamos de aula, né? Nesse momento, vamos fazer a nossa correção do exercício que eu deixei na aula passada e vamos também ver um pouco sobre materiais eletrônicos, né? Lixos eletrônicos, resíduos eletrônicos. Então, pegue aí o seu livro, abra o seu livro, né, na página do exercício, deixa eu ver aqui que página é, meninos, página 210, vamos fazer a correção. Vejam aí direitinho as questões que vocês responderam, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que podem mandar aí no grupo. Então, a primeira questão fala, quanto às características do circuito elétrico, dos circuitos elétricos, escreva a letra da coluna da esquerda que completa corretamente a coluna da direita. Então, aqui na letra A nós temos, não há fluxo de cargas elétricas de forma organizada. Na letra B nós temos as cargas elétricas se movimentam de forma organizada. Então, você vai completar a B com uma dessas letras, né, de acordo com a resposta. Nesse primeiro quadradinho, eu falo o seguinte, em condutores e dispositivos elétricos, quando o circuito está fechado. Então, se o circuito está fechado, ela se movimenta, né? As cargas elétricas se movimentam de forma organizada. Então, letra B. É que no quadradinho de baixo, em condutores e dispositivos elétricos, quando o circuito está aberto. Se o circuito está aberto, não há fluxo de cargas elétricas. Letra A. Né? Vocês lembram que eu até mostrei para vocês uma imagem do clipe, aliás, no livro de vocês tem uma imagem do clipe ligando, do clipe desligando. Na segunda questão, ele vai te mostrar 4 imagens, né? A, B, C e D. Considerando as situações apresentadas, classifique as frases como verdadeiras ou falsas. Em todas as situações ilustradas, a lâmpada acenderá? O que vocês acham, gente? Não, né? Falso. Ela não acenderá em todas. Ela só vai acender aonde há um fluxo de energia. E, por exemplo, na letra B, não há esse fluxo. Então, na letra B, não, a lâmpada não acenderá. Em todas as situações ilustradas, a lâmpada acenderá, exceto na situação B, verdade, porque havia acabado de falar. O gerador eletrônico que compõe esse circuito é a pilha que transforma energia química em elétrica. Exatamente, ó, que é a pilha. Esse quadradinho marrom é a pilha, ok? Observa a fotografia ao lado. Como é chamado o efeito da corrente elétrica ao passar por um condutor representado na fotografia? Então, aqui, o efeito elétrico, ele vai esquentar a chapa para que a carne, né, o frango seja assado, a churrasqueira funcione. Então, o efeito é um efeito térmico, porque ele aumenta a temperatura. Cite 2 aparelhos elétricos que utilizam esse efeito em funcionamento, né? Então, o secador, o chuveiro elétrico, o ferro elétrico. Então, todos eles vão pegar a corrente elétrica e transformar em efeito térmico, vão esquentar aquele aparelho. Identifique quais são os materiais condutores e quais são os materiais isolantes na fotografia a seguir. Para isso, utilize a legenda abaixo, né? Você vai colocar 1 para material condutor de energia, que conduz energia, 2 para material isolante, que ele isola, bloqueia a energia, né? A passagem do circuito elétrico. Então, essas luvas de borrachas é o material isolante número 2. Esses fios, né, de cobre, ele é condutor número 1. E esse papel laminado também é condutor, número 1. Ok? Gente, a imagem não ficou muito boa, mas é 2, 1 e 1. Quinta questão.
A corrente eletrônica pode ser estabelecida de duas formas em um circuito elétrico, contínua ou alternada. Quanto às características dessas duas formas de corrente, utilize as palavras do quadro para completar corretamente as frases a seguir. Então, aqui no quadro nós temos várias palavras e você vai completar corretamente. Vamos lá. Letra A. A corrente contínua é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em apenas um sentido, né? Contínua, um sentido. A corrente alternada é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em sentidos diferentes. Lembra? Foi a última coisa que eu falei na aula passada. Os geradores de algumas usinas elétricas são exemplo de fontes geradoras de corrente elétrica alternada. As pilhas e baterias são exemplos de fontes geradoras de corrente elétrica contínua, ok? E a última questão, que é a sexta, pede para você relacionar o tipo de efeito elétrico que pode ocorrer quando a corrente elétrica ela passa por um determinado condutor. Para isso, escreva na coluna da direita a letra do efeito elétrico que pode ser observado em cada uma das situações. Por exemplo, aí na letra nós temos na coluna, na primeira coluna, A, B, C e D, cada uma com um efeito. E você vai completar a outra coluna destacando que tipo de efeito é esse. Por exemplo, no primeiro quadrado, quando uma pessoa leva um choque elétrico, efeito fisiológico, letra D. No segundo quadrado, em um chuveiro elétrico, acontece o quê? O efeito térmico, né? Nós demos até o exemplo da questão anterior. No terceiro quadrado, em eletroímãs, há o efeito magnético, letra B. E em baterias de automóveis, efeito químico, letra C. Então, a sequência é D, A, B e C, ok? Então, aí, meninas, nós encerramos o exercício. Qualquer dúvida, vocês coloquem para mim. Agora, eu quero falar um pouco sobre o descarte das pilhas e equipamentos eletrônicos, né? Esse conteúdo está na página 214 do livro, que vai falar sobre a importância, né, de nós termos uma conscientização adequada do descarte correto desses equipamentos. Então, hoje, nós sabemos que há um aumento muito grande no consumo de materiais eletrônicos, né? Bem maior do que antigamente. Então, consumo de celulares, de computadores, de televisão, então, de todo equipamento eletrônico aumentou de uma forma bem considerada. Com isso, aumentou também a quantidade de resíduos, né, de lixos eletrônicos. E eles são equipamentos que são altamente contaminantes, né, ao meio ambiente. Então, precisa-se ter uma conscientização da forma adequada desse descarte. Primeiro, vamos entender o que são resíduos eletrônicos. É todo o material produzido pelo descarte de equipamento eletrônico, né? É oriundo de um equipamento eletrônico. E quando não descartado de maneira correta, esses equipamentos se tornam um grande problema para o meio ambiente, porque eles contêm substâncias que são contaminantes, né? Olha só, aí eu coloquei essas imagens mostrando, né, o descarte, né? Você deve ver isso em muitos lugares. Até mesmo na sua casa, às vezes um celular, às vezes um computador não está mais funcionando, aí você fica pensando, onde eu vou colocá-lo? Vou mandá-lo no carro do lixo? Não. Nós vamos aprender que existem os lugares adequados para o destino desse tipo de material. Coloquei aqui exemplos, né, de resíduos, né, eletrônicos, de material eletrônico, que é os computadores e suas peças, os telefones celulares e as baterias, as pilhas, os televisores, as câmeras fotográficas, as impressoras. Então, tudo isso é considerado resíduo eletrônico, né? As peças em que estão nos computadores. Todos são formados por substâncias químicas contaminantes. Então, por que são perigosas ao ambiente? Coloquei alguns porquês. Primeiro, porque possuem substâncias químicas como chumbo, cádmio, mercúrio, berílio e outras substâncias em sua composição. E essas substâncias, elas contaminam o solo e a água.
e podem também prejudicar o ser humano. Estas substâncias químicas podem provocar doenças graves em pessoas que coletam produtos em lixão, terreno baldio na rua. Então, se essas pessoas entram em contato com essas substâncias, elas podem adquirir alguma doença. São compostos por grande quantidade de plástico, metais e vidro. E esses materiais demoram muito tempo para se decompor no solo. E aí vai ficar ali no solo e vai poluir, vai contaminar o solo. Qual seria, então, o destino adequado? Então, existem algumas alternativas. Mas a primeira coisa, meninas, que a gente precisa pensar é se realmente eu preciso daquele equipamento antes de comprar. Então, pense 2 vezes antes de comprar, porque quanto mais a pessoa compra sem a real necessidade de uso daquele aparelho, você vai estar adquirindo mais um equipamento que vai se tornar um resíduo eletrônico. Se eu diminuo o consumo, diminui também-se a fabricação, né? Então, às vezes, por exemplo, celulares, né? Às vezes as pessoas elas não querem usar o celular até o tempo adequado de tempo de uso dele, né? Não, até porque, meninos, as empresas, né, as indústrias, elas já trabalham trazendo novos celulares, né, com novos mecanismos. E aí você olha para o seu celular, ai, meu celular não tá mais funcionando como deveria, eu quero aquele outro que faz isso, isso, isso. Isso acaba atraindo a pessoa a comprar. Mas é importante que nós tenhamos consciência que eu preciso consumir, mas de forma adequada, né? Às vezes de um celular, de uma marca, não, como é que chama, menino? De uma geração para outra, né, de celular, muda só um pouquinho, às vezes a câmera muda um pouquinho, mas a pessoa já quer aquele celular de última geração, então temos que ter esse cuidado. Pilhas e bateria devem ser descartadas em coletores específicos. Existem lojas que têm esses coletores, né? As pilhas e as baterias dos celulares. Porque deve voltar para eles, porque os fabricantes, as indústrias devem fazer o destino adequado. Devolva o equipamento ao fabricante quando você não precisar mais dele, porque ele fará uso de algumas peças, evitando que seja colocado no ambiente. E enviar para empresas que fazem reciclagem, né, que também fará uso de alguns equipamentos, evitando que seja colocado no ambiente. Ok, meninos? Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Desejo para vocês um bom final de semana, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, coloquem aí. Até a nossa próxima aula.